Outra coisa que me chama a atenção, porque a gente injeta isso em qual região em qual estrutura do corpo? É na pele, é subcutâneo, ou é É na subcutâneo, né? Então é subcutâneo? aquela agulhinha da insulina, vamos dizer assim. E geralmente região de abdômen, né? Tá, Segura, pega a gordurinha aqui e aplica, mas pode aplicar em coxa, se quiser aplicar até em braço, é é possível. possível. Tá, mas eu fiquei imaginando, e se eu aplicar direto, porque às vezes acontece, tem vasinhos pequenos, a pessoa conseguir aplicar direto num vaso sanguíneo. Quais os problemas que podem dar nisso daí? A tromboflebite, né, no local, Que é a pode inflamação da veinha dar mesmo ali. veinha, pode acontecer também um grau, dependendo de como injetou ali, até uma hipoglicemia mais severa. Porque ele atua exatamente em diminuir a glicemia, então às vezes eu injeto direto no sangue, o negócio bomba. Exato, exato. Mas no mais, assim, acho que Não não tem nada de tem. muito complicado, não. Só se ele errou na agulha, né? Então, mas isso é uma das preocupações que você está falando, mas é verdade, porque hoje a gente tem muito monjaro que você vende na farmácia, mas a gente tem manipulado também. E às vezes a pessoa usa a agulha errada, pode injetar tudo direto na veia e falar, doutora, passei mal, não fiquei bem, náusea, piorei tudo aqueles sintomas que você falou que podia ser leve, foi um Com certeza. inferno na minha vida e tô comendo como se não tivesse problema nenhum. Passei mal nos 2 primeiros dias e agora voltou, E não tem efeito. olha, o Rafa, é tão sério isso porque é recorrente pegar pacientes no consultório e eles chegam com isoporzinho até, com as Tá. doses já dentro da seringa da insulina do medicamento. Aí eu pergunto, mas onde você comprou isso aqui? Ah, o blogueiro tal tá vendendo, a mulher que vende roupa não sei da onde, que tá no grupo não sei de quem. Quem garante pra você o que, que tem aí dentro é tirzepatida. E ela tem que estar refrigerada, e ela tem que ter prescrição médica. E como que você acredita que o que a pessoa colocou aí foi isso? Então, assim, as pessoas, né, para emagrecer, elas fazem qualquer negócio e colocar a saúde em risco. Então, é muito frequente, porque tá muito mais barato. Eles vendem, eu não sei o que, que eles colocam ali, Sim. se eles diluem, já escutei até casos, já não é insulina, tem outros que vendem até em pó, que eu nunca vi. Então, assim, Pois é é, uma loucura, loucura, né? loucura. E, assim, cara, saúde é tudo, né? Você falou, agora como agora é prescrição médica, não é nem porque nós médicos queremos dominar isso, não é essa a questão, é mais para ter um uso mais regular e acompanhado, né? Rafa, mas todo grupo que você senta, tá todo mundo tomando Mondiaro. É, Qualquer né? grupo que você vai conversar, nossa, tô tomando. Sem indicação, muitas vezes, e sem acompanhamento. Aquela E coisa mais, aí, eu vou casar, quero usar, que eu vou sair exato. para férias, vou usar. É E isso bem tem isso. risco, né? A gente falou de Exatamente. alguns aqui já, inclusive. Exatamente. Tá, uma das coisas que me chamou a atenção muito nesse uso de remédio, principalmente quando não está acompanhado, falou, alimentou mal, papapá, 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 esse maldito efeito rebote. O que que é esse efeito rebote? É você ganhar o peso que você estava antes do início do tratamento com a medicação. Então é muito claro que você vai gerar um déficit calórico que você vai emagrecer enquanto você estiver usando a caneta. Sim, perde o apetite, beleza. Exato. Déficit calórico, né? Parou, tá consumindo menos, vai emagrecer. Porém, o que que acontece? Como a gente havia conversado, você vai perder músculo, o músculo, ele faz o corpo catabolizar mais tempo, faz a gente ter um gasto energético maior, melhora a nossa taxa metabólica. Então, se a gente Sim. perde músculo, quando o paciente deixa de utilizar um medicamento que está controlando a saciedade dele, ele volta a comer em grandes quantidades. E se ele ainda não teve uma mudança no hábito alimentar, tá comendo errado, Sim. não tá fazendo atividade física, não tá fazendo uma musculação para ganhar um músculo, a taxa metabólica dele vai pro pé. A taxa metabólica é o que a gente gasta de energia nas 24 horas. A Sim. taxa dele caiu, ele tá comendo mais, ou ele vai ter o efeito rebote de ganhar o peso inicial, ou ele dobra o peso, ele piora, ele ganha mais Então, eu peso falei, você ainda. falou diminui o metabolismo, às vezes o paciente volta a comer o que comia antes e engorda até mais rápido. Exato, exato. É muito louco, assim, mas eu pego muitos pacientes assim, que usaram, aplicou, comprou de não sei quem, ou iam em algum lugar aplicar que não era com médico, e a consequência é essa. Então eles vêm, né? Agora eu preciso de acompanhamento médico. Tá, e uma outra coisa também que eu queria te perguntar agora para você brilhar e arrebentar aqui.
para eu ter um bom resultado, o que você sugere? É acompanhamento, é exame, é orientação? O que entra nisso daí? Primeiramente, exames. Entender como você está por dentro. Então, antes de iniciar o tratamento, exames. Exame sempre. Até para saber se tem alguma Uma contraindicação boa já. conversa, um bom bate-papo, entender o que o paciente tem, o que ele é, as doenças que ele tem e exames. Exato. E através do exame, quando a gente fala em protocolo, é entender o que a gente vai ter que colocar de tratamento ali, de medicamento, de suplemento, de nutrientes para esse paciente. O que tá Esse em déficit? paciente pode chegar em déficit antes mesmo de tomar o remédio. Maioria. A maioria tem déficits. A maioria, porque intestino inflamado ou come mal. A maioria da população é subnutrida e nem sabe. Então, assim, se a gente não começar a metrificar, entender, cai cabelo, unha fraca, flácido, vai emagrecer de forma feia e não saudável. Então, obesidade não é bem nutrido. Obesidade pode ser uma pessoa subnutrida. Olha, até para loucura para quem deve estar ouvindo lá e para mim também aqui falar Total subnutrido. Sentido. E a maioria? E a maioria. O subnutrido não é necessariamente calórico, é subnutrido de proteína, de outros oligoelementos, de outras coisas. Perfeito. É isso. E aí, legal. A única coisa que tá nutrida é a glicose. Tá nas alturas. Exatamente, a pancinha. É, resistência insulínica, gordura no fígado. E essas medicações contribuem, tá? Elas melhoram bastante o grau aí de gordura no fígado. Ajuda bastante na redução. Mas, sem atividade física, nada é milagroso. E é muito legal isso que você está apontando, que essas medicações elas vieram para diabetes, hoje elas são para essa compulsão alimentar, para perda de peso, não sei o quê, mas já estão falando em melhor até de capacidade de caminhar para pacientes que têm doença arterial. E você falou de gordura no fígado que eu não sabia, mas faz todo sentido. Total. Então, assim, elas estão trazendo um benefício absurdo. Exatamente. Absurdo. Mas aí, então você está falando que esse paciente tem que ter reeducação alimentar? Atividade física. Sempre. É muito interessante fazer uma musculação. A gente tem que ter músculo. Tá bom, musculação. E um HIITzinho no final. O HIIT vai potencializar tudo. Pensa, ó, musculação usou glicogênio para o músculo, perfeito, como combustível de energia. Restante, onde que vai? Vai fazer o HIIT. O HIIT vai fazer o efeito EPOC. Efeito EPOC consome aumenta, né, o consumo de oxigênio, você vai ficar catabolizando por mais tempo, aumenta a sua taxa metabólica, uma excelente estratégia para você não diminuir sua taxa. O que é HIIT? É o aeróbico? É um aeróbico, só que você faz com, a gente fala que é uma frequência cardíaca intervalada, você dá tiros durante ele. Então pode ser até 20 minutos, mas não vai fazer 20 minutos na mesma intensidade de esteira. Faz uns 3 minutinhos numa velocidade intermediária e dá um pico de 1 minuto, depois volta, depois dá mais um pico de 1 minuto. Então essa frequência cardíaca intervalada, o consumo de oxigênio aumenta, o catabolismo aumenta e a taxa metabólica também. Então é bem legal. Posso falar que tem que ser bem orientado isso, porque tem pacientes com doenças ateroscleróticas e tal, podem infartar numa brincadeira dessa. Pelo amor de Deus, esteja também com os exames cardiológicos em dia. Exatamente, porque eu sou cirurgião vascular, eu vejo, né, eu não vejo aquele paciente só saudável, às vezes o paciente... Total. Não, mas aí, quando o paciente é sedentário, eu já peço também até os cardiológicos, tá? Eu já verifico tudo. Agora, se eu já vejo... Né? Ah, não, tem que fazer. Não tem como. Você vai orientar... É tão bom, porque eu me imagino um paciente seu agora, eu falo, nossa, eu me sinto mais seguro. Exato. E assim, né, Rafa, é claro que cada um na sua especialidade, mas você ir e já ser resolutivo, puta, ela já pediu o teste ergométrico, eu já fiz isso, eu já vi não sei o que, aqui eu já vi meu intestino, nossa, eu já vi que eu tô inflamado, que eu tô com as vitaminas B. Cara, você resolve a vida do paciente ali. Ela equilibrou meu hormônio, ela fez não sei o que, eu tô emagrecendo. Então é isso, né? Não é só, vamos perder peso. Não, e não é a medicação. Eu falo, eu não quero tratar, eu não vou tratar com um medicamento. Eu vou tratar dos seus 360. O que você precisa de cuidado? O que não faz você emagrecer? Quais são os seus problemas? O que tá dificultando? É isso. É entender a raiz do problema. E aí a gente vai, não é só. A caneta claro que a caneta vai auxiliar demais, mas ela é um dos caminhos.